faz sentido. Espero, mas tempo é relativo. O mal me impõe dia e noite o seu fardo. A paz dura só uma fração de segundo. O que é o tempo para alguém que está cansado? Não sabe mais se um dia terá alívio. Em breve isso ficou escrito. Para muitos, poeira de um velho livro. Milênios depois, tudo parece um mito. Viver pela fé, alguém quer correr o risco. Mas o que é o tempo quando se é eterno? Um ano inteiro é como um dia apenas. O que é o futuro para aquele que é absoluto? E me alcançou na hora da minha angústia. Em breve, no tempo de Deus, contemplarei a promessa feita por quem jamais falhou. Sua demora em retornar é misericórdia para me salvar, me devolver o sorriso eterno. Em breve, se ele tardar, ainda assim vou esperar. Um dia eu sei, nele serei eterno. Se ele tardar, ainda assim vou esperar. Um dia eu sei, nele serei eterno. Em breve, no tempo de Deus, contemplarei a promessa feita por quem jamais falhou, jamais falhou. Sua demora em retornar é misericórdia para me salvar, me devolver o sorriso eterno. Em breve isso ainda faz sentido. Em breve isso está escrito.
Feliz sábado. Eu tenho um prazer tão grande quando eu falo essa frase, sabe por quê? Isso me faz lembrar que Deus, na sua infinita inteligência, na sua infinita preocupação com os pequenos detalhes, Ele se preocupou em me dar um dia para me descansar, para nós descansarmos, para nós nos lembrarmos que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele é o Deus mantenedor de todas as coisas. É verdade. E é nesse mesmo espírito que eu queria te convidar, nessa manhã, você que está em casa nos assistindo. Nós ainda não estamos podendo ter os cultos presenciais, infelizmente ainda não. Mas Deus sabe de todas as coisas. Hoje de manhã eu ainda estava falando para as pessoas na escola sabatina sobre essa janela, esse horizonte que tem sido aberto para nós podermos nos utilizarmos dessa ferramenta que é a internet e falarmos do amor de Deus para pessoas que talvez nós nunca conseguiríamos alcançar. É verdade. Será que você tem utilizado bem essa ferramenta? Eu tenho tentado fazer o meu máximo. Mas é nesse espírito de oração que eu queria te convidar para você fechar os seus olhos e para nós começarmos esse culto com uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é muito gostoso chegar no sábado e dar aquela respirada profunda e dizer: hoje é um dia especial, é verdade. Nós queremos agora, Pai, pedir e invocar o Teu santo nome, para que o Senhor possa tomar a direção dessa reunião, ó Pai, desse culto. Que o Senhor possa visitar cada coração e já preparar cada coração nas suas casas. Preparar cada família, ó Deus. Que eles possam já se achegar, se sentar e participar conosco e celebrar esse dia tão importante, que é o dia que nós separamos para Ti. Move cada coração. Prepara-os em nome e por amor de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa semana eu fiquei pensando sobre, sabe, eu não sei se você alguma vez já parou para pensar qual seria o versículo central da Bíblia. O que descreve a Bíblia? Eu vou falar para você qual é o meu versículo principal, qual é o centro da Bíblia para mim. Eu conheci ele de cor, mas eu fiz questão de abrir a minha Bíblia porque eu gosto de ler, porque mexe com o meu coração. Está lá em João capítulo 3, versículo 16, e diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, o centro das nossas vidas, o centro da Bíblia. E é sobre isso que nós vamos cantar nessa manhã. Sobre o verdadeiro centro, o que dá sentido a tudo, o que dá sentido à minha vida, o que dá sentido à sua vida, o que dá sentido para nós ainda acreditarmos que os dias melhores virão. E tem muita gente procurando hoje a vacina, não é verdade? A vacina para mim e para a sua vida é Jesus. Ela foi conquistada na cruz. Ele é o centro. E é nesse espírito que eu quero te convidar para cantar que Jesus é o centro de todas as coisas. Amém. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna para todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá? Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em
nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Porque tu és o centro, Jesus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro em nossas vidas, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Queria que você cantasse comigo bem forte. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna para todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ao guarda de Israel clamamos, ouça nossa voz aqui. Vem reinar, Jesus. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Que o Senhor possa ser o centro das nossas vidas, a todo e qualquer instante. Em nome de Jesus. Um feliz sábado a todos. Chegou o nosso momento de termos os nossos anúncios de nossa igreja. A nossa igreja não para, as atividades continuam. Hoje nossa igreja está fechada, mas temos aqui a certeza de que você aí em casa está acompanhando com a gente. Desde já eu te peço que compartilhe com seus amigos, familiares que estão aqui, distantes, para acompanhar conosco o culto da nossa igreja adventista de Framingham. Muito bem, vamos todos estar atentos aos anúncios. Temos alguns anúncios muito importantes, temos aí pela frente.
Um deles é sobre a nossa escola sabatina. Ela está acontecendo todos os sábados, através do Zoom, aplicativo, que você pode ter em seu celular. Começa às 9h30 até 10h30. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com o Gerson através do WhatsApp, ou o seu professor, ou através, mandando uma mensagem na página do Facebook, você também consegue tirar dúvidas. Também temos os nossos cultos de sábado. No próximo sábado, vamos ter o nosso culto a partir de 11 horas da manhã, presencial. Lembrando que para você vir ao culto de sábado, você precisa estar fazendo o cadastro. Esse cadastro você consegue acessar neste QR Code que está na sua tela. Esse é um portal de sites que você consegue acessar e nele você tem acesso a esses links, tá bom? Outro assunto também é sobre nossos pequenos grupos. Os pequenos grupos, eles têm acontecido todas as terças-feiras, de 7h30, e também nas quarta-feiras, 7h30, através desse Zoom e esse código que tem na tela. É um momento muito oportuno e que temos para juntos estudarmos a palavra de Deus, reunir também com nossos amigos queridos e irmãos em Cristo. Outro também é sobre os nossos encontros de orações, que também são todas as quarta-feiras, porém às 8h30 da noite, através desse Zoom e esse código que você encontra na tela. Um momento que você tem para colocar, expressar, externar seus agradecimentos e pedidos a Deus. Também temos o culto de adoração, que acontece todo domingo, também através do Zoom, às 7h30, nesse código que você tem. Temos a presença de outros amigos, de outras igrejas também, pregadores, tem sido uma bênção e será uma bênção também na sua vida, com toda certeza. Nossos dízimos e ofertas. Temos algumas maneiras de você devolver o seu dízimo e oferta. A primeira delas é você devolver aqui na igreja. Você pode devolver na caixa de correios aqui na porta, é totalmente seguro. Ou também na salva, que ela fica aqui no fundo da igreja, perto dos bancos, tem uma salva que você pode devolver ali, tá bom? A segunda forma é você devolvendo através do adventsgiving.org. É um site da nossa igreja, que você consegue devolver o seu dízimo ali, através do seu cadastro, digitando as informações. Porém, você também consegue acessar, mais uma vez, nesse QR Code que tem em nossa tela. Você pode acessar, tem aí o link, e já vai direto para a página da igreja. Você consegue acessar por aí também. Lembrando que esse é o nosso QR Code, você acessa ele. É uma maneira de facilitar o acesso para todos terem essa praticidade. Somente apontando a câmera do seu celular você consegue acessar os nossos sites. E também, lembrando a todos que acompanhem nossas páginas sociais no Facebook e no YouTube de nossa igreja. Agora, aguardemos com reverência a continuidade do nosso culto. Tenham todos um bom sábado. Que bom estarmos juntos novamente nesse santo sábado. Hoje nós iremos aprender mais uma linda história sobre Jesus. Jesus, ele gostava de ensinar a todas as pessoas. E os ouvintes dele tinham sacerdotes, doutores da lei, levitas, donas de casa, empregados e crianças. Mas ele tinha uma maneira toda especial de ensinar, de modo que todas as pessoas que o ouvissem o compreendessem. E na região onde ele morava, existia muito sal junto ao Rio Jordão e também junto ao Mar Morto. O Mar Morto é um mar tão concentrado em sal que lá não existe vida. E se a pessoa entrar no Mar Morto e sentar, ela não afunda. Isso mesmo, ela pode ficar sentada que não afunda, de tanto sal que tem ali. Então Jesus aproveitou esse ambiente em que eles viviam e ilustrou que as pessoas deveriam ser o sal da terra. O sal, ele serve para dar sabor aos alimentos. E na época de Jesus não existia geladeira. Então o sal servia também para conservar os alimentos. E Jesus disse que nós devemos ser o sal da terra. Olha que responsabilidade, que privilégio. A gente levar sabor à vida das pessoas. A gente pode levar amor, felicidade, alegria, bondade.
E com Jesus temperando a nossa vida, nós vamos temperar a vida de outras pessoas. E também, Jesus ele usou outra ilustração. Ele mostrou a luz. A luz é muito importante. E na época de Jesus, as lâmpadas eram diferentes. Eram lamparinas com óleo, com azeite. Não existia a energia elétrica. Mas a finalidade da luz sempre foi a mesma: iluminar. E nós, Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Então a luz, ela tem que ser colocada em lugar de destaque na casa. Se a luz for ofuscada, abafada, ela não vai cumprir o papel dela, que é de iluminar. Mas Jesus diz que nós devemos ficar no lugar de destaque. Ou seja, nós devemos brilhar para que o mundo veja Jesus em nós. Então, o objetivo de Jesus é nos temperar com sal, que nós sejamos o sal do mundo e sejamos também a luz para iluminar a vida das pessoas. Olha que privilégio que nós temos. Isso é uma bênção muito grande que Deus nos concedeu. Então, agradecendo por esse privilégio que Ele nos deu, vamos orar nesse momento agradecendo ao Papai do Céu? Querido Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor nos chamou para uma missão muito especial: ser sal e ser luz nesse mundo. Que nós venhamos, ó Deus, juntamente com o Senhor cumprir esta missão e que sejamos bênção onde quer que nós estejamos. Nós te pedimos, agradecendo em nome de Jesus. Amém. De volta. Como não nos rendermos a um Deus maravilhoso como esse, não é verdade? Eu me lembro que João, no capítulo 3, lá no versículo 30, João diz o seguinte: é necessário que Ele cresça e eu diminua. Nos colocarmos na presença de Deus, na verdade, nos eleva a uma dimensão incrível. É verdade. Quanto mais Ele cresce, quanto mais nós diminuímos, mais nós somos recompensados com a presença dEle em nós. E é nesse mesmo espírito que eu quero te convidar para nessa manhã você se render aos pés de Jesus. Eu não sei como é que você geralmente assiste o seu culto na sua casa, mas eu posso te falar uma coisa: você pode assistir como se você estivesse aqui. Ajoelha, levanta suas mãos, canta junto. Amém? Esse é o convite que eu te faço. Vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim e pra você. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Você pode falar isso nessa manhã? Eis-me aqui, Jesus. Jesus, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar,
tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, tu só a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Se renda aos pés daquele. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Você pode se render essa manhã. Aquele que se entregou por mim e por você. Se lança aos braços dele. Se coloca nas mãos desse Jesus. Onde encontro Meu refúgio. Quão lindo esse nome é, Jesus, na verdade. Eu conheço um rapazinho, ele deve ter mais ou menos os seus 16 anos. E ele é cego. E ele veio da China, ele ainda não é um cristão. E um dia ele me disse que ele tinha uma certa preocupação de como é que a vida dele seria, porque ele é cego. Eu sou cego, por que Deus me fez assim? Um pouco revoltado. E sabe, naquele momento eu convidei ele a fazer uma coisa muito difícil para ele até aquele instante, que era olhar para a cruz de Jesus. E ele me perguntou, como assim olhar para a cruz de Jesus? O que isso tem a ver com o fato de eu ser cego? E disse para ele, o que Jesus conquistou na sua cruz, quando nós olhamos para a cruz, nós temos a certeza e a esperança de que lá no céu, quando lá nós morarmos, quando nós lá vivermos com Jesus, todas essas dificuldades cessarão. Já parou para pensar nesse céu que Jesus conquistou para nós? Um céu sem dor, um céu sem enfermidade, um céu sem morte, um céu onde Ele vai poder enxergar. Esse é o céu que eu tomo posse quando eu olho para a cruz. E é sobre isso que eu queria te convidar para cantar hoje de manhã. Eu queria te convidar para olhar para a cruz de Jesus.
andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Se a graça de Jesus quer te alcançar nessa manhã, e ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei tuas marcas, marcas de vitória. Vencido é o pecado, perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou. que sua graça possa nos alcançar, ó Deus. Possamos ser encontrados por ti. Todas as manhãs de sábado nós temos um momento muito especial, de muitos dos momentos especiais. É o momento onde você pode trazer ao altar de Jesus seus pedidos, seus agradecimentos. Eu não sei se você já experimentou alguma vez conversar com Jesus. Conversar como você conversa. A gente tem o hábito de dizer que nós somos amigos de Jesus. Você conversa com Jesus como você conversa com o seu amigo? Vou te dar um dever de casa essa semana. A próxima vez que você entrar no seu carro, que não tiver ninguém sentado do seu lado, faz assim o seguinte: Jesus, senta aqui, vamos conversar. Abre seu coração para Ele. Se você puder, feche os seus olhos, que eu queria te convidar para essa oração, para essa conversa com Jesus.
Santíssimo Deus e Pai, aqui estamos, diante do Teu altar, ó Deus. O Senhor, ó Deus, conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas, sabe de cada uma das nossas necessidades. É bem verdade que o Senhor gosta de nos ouvir verbalizar aquilo que precisamos, porque o Senhor tem prazer em conversar conosco. Então nessa manhã, ó Pai, nós viemos diante do Teu altar, depositar aqui os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Muitas pessoas ficaram por essa semana. Talvez famílias perderam seus entes queridos. Talvez pessoas estão enfermas. Talvez estão pedindo pela cura de um ente querido. Talvez estão pedindo pelo conforto do Teu Espírito porque perderam um ente querido. Talvez estão agradecendo porque não foram atingidos nem acometidos com esse vírus tão devastador. Talvez pessoas que estão agradecendo por um emprego novo, por uma cura, por uma conquista. Eu não sei quais são os pedidos de agradecimentos, mas de uma coisa eu estou certo, de que quando conversamos contigo, o Senhor se para e o Senhor inclina os seus ouvidos para nos ouvir. Pena que nem sempre nos lembramos disso. Então nessa manhã, Pai, que o Teu Santo Espírito possa encontrar cada um que está nos assistindo, que está nos acompanhando, os que não puderam estar. Enxugue as lágrimas de cada um, receba o agradecimento de cada um, e que o Senhor possa, Pai, fazer com que cada um, nesse momento onde os abraços estão proibidos, que o Senhor possa fazê-los se sentir abraçados pelo Teu Espírito, que eles possam saber que o Senhor nos prometeu que até o último dia o Senhor estaria conosco. Fica conosco, prepara o nosso coração para as mensagens que virão, em nome e por amor do Teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem certeza, filho? Me sinto muito feliz em estar compartilhando com vocês de Fremen a palavra de Deus nessa manhã. Agradeço pelo convite, que o bom Deus possa tocar em nosso coração e que das páginas vivas da Bíblia hoje possa saltar um Cristo capaz de curar as nossas feridas. Queria convidar a todos vocês que por bondade abram a Bíblia, os que trouxeram, no livro do Gênesis, capítulo 3, verso 18. 3, verso 18. Aqui é apresentado uma sentença, uma ideia sentença na Bíblia tem a ideia de peso, de fardo, aquela ideia mais ou menos, Senhor, se o fardo é leve, por que está tão pesado? Então aqui foi uma sentença estabelecida após a entrada do pecado na história da humanidade. É interessante para que entendamos um pouco sobre o pecado, a Bíblia estabelece que o pecado faz parte do que chamamos de um mistério, o mistério da iniquidade. É uma coisa assim que maculou tanto o ser humano, o mundo, que nós consideramos como um mistério. Como é que essa iniquidade conseguiu macular toda a vida humana? E aqui a Bíblia diz claramente como o pecado foi uma sentença com as suas consequências. Olha o que é dito aqui. Gênesis 3, verso 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos. É como se Deus tivesse dado uma sentença para a terra. E desse determinado momento, ela, a terra, produzirá cardos e abrolhos. Muitas vezes nós não damos a importância necessária a alguns
textos da Bíblia porque achamos muito singelos, muito simples, muito pequenos, mas é bom que nós saibamos que cada pedaço da Bíblia não deve ser considerado assim como se fosse uma parte, mas como se fosse uma porção. Por que eu estou dizendo isso? Porque na parte você não tem características do todo, mas na porção é como se fosse o todo naquela porção. No todo, na porção nós encontramos características do todo, ou seja, em qualquer texto da Bíblia, nós conseguimos perceber e absorver todas as informações necessárias para, por exemplo, alcançarmos a salvação. Então, cada texto da Bíblia traz em si a mensagem completa para encontrarmos ali uma proposta de paz, de salvação, de esperança. E aqui está dizendo exatamente, e a terra produzirá cardos e abrolhos. Me permita simplificar um pouquinho aqui para que nós possamos absorver o que o texto está dizendo. Eu sou baiano e se eu não fosse baiano, eu queria ser baiano. Lá na Bahia nós temos um animalzinho, um inseto que é muito complicado. A região lá muito quente, nós o conhecemos como muriçoca, popularmente conhecido também como pernilongo. Eu não sei porquê, mas eu tenho uma briga histórica com a muriçoca, com o pernilongo. Eu não tenho problema com baratas, eu não tenho problemas com ratos. O meu problema é com muriçoca, com o pernilongo. Não sei se a picada, a minha região lá, cada picada de muriçoca, eu acho que tira os 5 litros de sangue ou mais que nós podemos ter. Mas eu não sei se o que mais me perturba é aquela sinfonia, aquele barulho que o pernilongo causa. Mas eu sou incomodado com o pernilongo. Esses dias eu me peguei fazendo uma tremenda de uma reflexão bastante filosófica. Quem criou o pernilongo? Quem criou a pulga? Quem criou a muriçoca? E aí, eu acho que eu encontrei nesse texto aqui essa explicação. Sabe por quê? Porque os cientistas, os estudiosos, eles afirmam que quando os raios solares entram na atmosfera terrestre, existe como se fosse um tipo de radiação, e essa radiação balança e mexe em todas as coisas que acontecem na Terra, que tem na Terra, alterando, por exemplo, a genética, a estrutura de várias coisas. Por exemplo, essa radiação que desencadeia quando os raios solares invadem a atmosfera terrestre, traz, por exemplo, a ideia e a consequência da morte em tudo. Tudo na Terra, todas as criaturas na Terra têm um início e tem o seu fim. Né? Por exemplo, as tartarugas. Talvez são os animais que tenha mais longevidade na Terra. Encontramos já tartarugas de 112, 120 anos. Essas grandes árvores têm um início e têm um fim. O que eu estou dizendo é o seguinte, que tudo que tem na Terra, todas as criaturas vão morrer em um certo momento. Talvez por causa dessa radiação que acontece quando os raios solares invadem a atmosfera terrestre. Mas não basta isso. Tudo aqui na Terra tem a sua genética, por assim dizer, a sua natureza alterada. Quer ver, por exemplo, eu não sei se você alguma vez assistiu aquele filme Godzilla. Se você não assistiu, não perca tempo não, mas eu vou contar aqui um fato bem rápido. É interessante que dizem que lá nas Polinésias Francesas, alguns répteis foram expostos a radiações, entendeu? Radiações de bombas e atômicas. E o que aconteceu? E alterou todo o mapa, toda a estrutura genética desses répteis. E répteis hermafroditas. E o filme se baseia com esse enredo. E é até interessante isso. E aí se pega um réptil lá, que teve um crescimento absurdo, por ser hermafrodita, ficou grávido,
E aí você sabe que Nova York é a cidade que não dorme e que tudo acontece. Então esse grande réptil, que teve um crescimento absurdo por conta de ser exposto àquelas radiações, ele procura um local para alimentar, porque ele está grávido e chega a Nova York. Essa ideia de Godzilla é uma ideia que namora um pouquinho com esse pensamento aqui, e a terra produzirá cardos e abrolhos. Cardos e abrolhos são espinhos. Não sei se você já viu alguma planta cheia de espinhos. Lá no Nordeste tem uma planta chamada cansanção, que tem uns espinhos pequenininhos assim, que quando passa em sua pele tem um ardor absurdo, um incômodo absurdo. Tem pessoas que têm mais medo de encostar a perna em um cansanção do que em uma cobra. Espinhos. E aqui, após o pecado, Deus dá a sentença. E a terra produzirá cardos e abrolhos, espinhos. O interessante, meu amigo, é que a Bíblia faz algumas menções sobre espinhos. Aqui em Gênesis e ali na cruz do Calvário, quando introduzem na cabeça de Cristo uma coroa de espinhos, de uns espinhos chamados de uma árvore chamada madeira de acácia, espinhos que tinham mais ou menos um dedo de comprimento, e é colocado ali na fronte de Jesus. Você conhece a história. E daquele lugar ali desce uma corrente de sangue, como se fosse uma cachoeira de sangue. Esses dois momentos na Bíblia falam sobre os espinhos. E a terra produzirá cardos e abrolhos. Esses espinhos aqui, eles aparecem na natureza física, na natureza botânica. Eles aparecem na natureza espiritual, emocional. Quer ver só um exemplo? Eu já vi algumas pessoas afirmando, muitas vezes dizendo o seguinte: eu não gosto do nariz que tenho. Outras falam: eu não gosto da falta de cabelo, do cabelo que não existe, que eu perdi. Ouvi uma história, uma certa feita aqui em São Paulo, de uma moça que se tornou uma médica, uma pediatra, assim, muito, muito competente. Essa moça tinha uma beleza física acima da média, mas ela tinha um problema um tanto quanto sério na mão esquerda, onde ela tinha apenas 3 dedos e a mão esquerda era menor que a mão direita. E ela tinha dificuldade de mexer com aquela mão, os seus 3 dedos eram disformes, e ela deixava transparecer claramente que ela não conseguia resolver o problema daquele espinho em sua mão. Um certo dia, aquela moça, aquela doutora, com seus 27 anos, deixou uma carta para a família e pulou de um dos viadutos da Avenida 23 de Maio, aqui, destruindo a sua própria vida. Ela não conseguiu viver com aquele espinho físico que ela possuía no corpo. Nós temos nossos espinhos físicos, né? Muitas vezes é o formato do corpo que nós não queremos ter, muitas vezes é o comprimento da perna, muitas vezes enfim, espinhos físicos. E a terra produzirá cardos e abrolhos. Mas nós temos, por exemplo, meu querido irmão, o que podemos considerar assim na natureza social, dos relacionamentos, os espinhos sociais. Eu não sei se você já voltou para sua casa com sua família naquele sábado à noite, naquela noite de inverno aí da região de Boston, e o carro quentinho, você voltando com seus filhos da pizzaria, junto com sua esposa, e seu carro aquecido, e de repente você viu, em um canto qualquer, alguém deitado no chão, debaixo de uma marquise, cobrindo com papelão e padecendo ali por aquele inverno rigoroso. Seu coração não toca
quando você percebe esses espinhos sociais. Eu vou um pouquinho mais longe. Você sabe quantas crianças vão dormir hoje sem ter um pão para se comer? Por volta de 300 milhões de crianças no mundo hoje vão dormir com fome. Sabe um total de quantas pessoas vão dormir sem ter o que comer hoje à noite? Quase 1 milhão de pessoas. Espinhos sociais. Nós estamos sendo dilacerados, mutilados por essa epidemia que nós estamos tendo, por essa pandemia que é o coronavírus. Quantas pessoas estão morrendo? Espinhos sociais. Quando você pensa, por exemplo, no campo de concentração de Auschwitz, na Segunda Guerra Mundial, e você percebe que só ali morreram mais de 1.100.000 pessoas. Só judeus, 900.000. Mortos pelos nazistas. Quando você olha todos os campos de concentração do nazismo, você percebe que mais de 5 milhões de pessoas morreram. Espinhos sociais. O seu coração não é sensibilizado com isso? O seu coração não é tatuado pela angústia? E a terra produzirá cardos e abrolhos. Nesse texto bíblico, nós temos apresentado de forma assim gritante as consequências nefastas do mal. O mal gangrenando o nosso corpo, a nossa mente, os nossos sonhos, os espinhos dilacerando a nossa alma, espinhos sociais. Eu trabalhei uma época por 3, 4 meses no Cabo Verde. E ali eu comecei a me lembrar naquela época dos navios negreiros, dos navios que saíam com negros lá da África, para esses negros se tornarem, esses nossos irmãos se tornarem escravos aqui nas Américas, espinhos sociais. Eu estou em São Paulo nesse momento. Sabe quantas crianças nascem em média aqui em São Paulo a cada 10, 15 minutos? Na grande São Paulo, a cada 10, 15 minutos se nascem 40 crianças, meus amigos, 40 crianças. Dessas 40 crianças, pelo menos 27 são crianças totalmente que não estavam, as mães não estavam preparadas para recebê-las. Eram crianças que não tinham sido, são crianças que não estão sendo preparadas para serem recebidas, planejadas. Dizem os estudiosos aqui, os sociólogos em São Paulo, que dessas 40 crianças que nascem na grande São Paulo a cada 15 minutos, 27 são crianças desplanejadas. São candidatos a serem drogados, a serem depressivos, a serem revoltados. São muitas vezes filhos de mães adolescentes que não têm condição de responder pela sua própria vida, 12, 13, 14 anos, e está tendo muitas vezes o segundo, o terceiro filho. Muitas vezes são filhos de pais e mães que estão tendo o quinto, o sexto filho e não tem estrutura para manter nem 2 filhos. Espinhos sociais. E a terra produzirá cardos e abrolhos. Espinhos sociais. Mas nós não temos só isso. Nós temos, por exemplo, os espinhos de natureza da nossa espiritualidade, das religiões. Quantas vezes nós temos os espinhos religiosos, né? Nós temos um grande espinho que nasceu ali em Abraão, lembra da história? Isaac e Ismael. Os nossos irmãos judeus e os nossos irmãos palestinos. Essa guerra progressiva. Nós temos, por exemplo, as cruzadas, que em nome de Deus
mataram mais de 100 mil pessoas. Os próprios questão dos escravos que eram trazidos da África para as Américas em nome de Deus. As barbáries que a humanidade, que os homens fizeram, tudo em nome de Deus. E muitas vezes eu me preocupo, o que as pessoas estão fazendo em nome de Deus? Muitas vezes esse exclusivismo. Nós, na nossa igreja, por exemplo, valorizamos tanto a questão desse exclusivismo, dessa necessidade de apresentarmos e falarmos que somos a igreja da profecia, e estamos há quase 150, 160 anos na militância, na caminhada, e estamos tão preocupados em provarmos o que somos, que esquecemos ao longo da caminhada de tratar as feridas emocionais, tratar os espinhos, os corações gangrenados e sofridos da nossa comunidade adventista, os espinhos causados pela questão social, pela questão física, né? Conflitos. Muitas vezes a igreja não tem sido o que nós sonhávamos que ela fosse. Muitas vezes os nossos filhos não têm sido o que nós queríamos que eles fossem. Esses conflitos aqui de cunho religiosos, de cunhos familiares, no seio da nossa comunidade, porque muitas vezes não consideramos esses espinhos que perfuram a nossa vida. Essas tempestades que nascem no seio da comunidade religiosa, né? A Bíblia faz umas negações bem interessantes, e muitas vezes a Bíblia tem o que chamamos também de teologia do contraste. Eu não sei se você percebeu sobre isso. A Bíblia fala, por exemplo, que lá no santuário nós tínhamos por volta de quase 800 quilos de ouro e apenas 300, 400 quilos de madeira, tentando mostrar o seguinte, o contraste da madeira e do brilho do ouro, e mostrando que o ouro sempre é superior à madeira. Essa teologia do contraste. E muitas vezes nós temos aqui na Bíblia outras comparações, por exemplo, quando a Bíblia fala sobre espinhos, tem uma ligação com os vales, com as tempestades, né? Os vales como espinhos. O que Davi fala? Ainda que eu passe pelo vale. Os espinhos nem sempre tem que nascer em nossa vida. Assim como os vales, não é certo passarmos pelo vale. Mas a Bíblia fala, ainda que eu passe pelo vale, é passagem, né? Se eu passar, é passagem. A nossa grande esperança é que muito em breve esses espinhos, esses cardos e abrolhos serão totalmente esmagados. A Bíblia também faz uma aproximação entre os espinhos e as tempestades, né? As contingências que assolam a nossa vida, as tempestades, os conflitos que acontecem entre pessoas, entre famílias, entre propostas religiosas. Tempestades são tidas muitas vezes como contingências, e as tempestades têm algumas características, assim como os espinhos quando aparecem. As tempestades, amigos, são inevitáveis, muitas vezes. As tempestades, assim como os espinhos, muitas vezes são inadministráveis. Muitas vezes, os nossos espinhos aqui, a nossa carga emocional, quando está fragilizada pelas intempéries do tempo, muitas vezes são situações internas que nós não conseguimos administrá-las. As tempestades muitas vezes são inadministráveis. A tempestade também tem uma característica bem interessante. São imprevisíveis, são inadministráveis e são pedagógicas. Paulo teve que continuar com aquele espinho na carne. Era uma atitude pedagógica para tentar ensiná-lo a melhorar a sua vida.
As tempestades e os espinhos, muitas vezes, têm funções pedagógicas. E outra coisa, muitas vezes nós oramos e acreditamos que nós, os cristãos, não podemos ser alcançados e machucados pelos espinhos. E às vezes esquecemos, irmãos, que quando Jesus Cristo estava no barco ali com os discípulos, mesmo Jesus Cristo estando no barco, a tempestade continuou. Muitas vezes quando estamos aqui na comunidade religiosa, aqui próximo ao púlpito, no seio da comunidade, os espinhos ainda continuam. Porque Jesus estava no barco, mas a tempestade ainda continuava. Quando Jesus estava ali andando por sobre as águas e Pedro estava ali próximo, e Pedro quis andar sobre as águas, e Jesus Cristo o chamou, e Pedro começou a andar sobre as águas, contemplando e com os olhos fixos em Jesus, foi ao encontro de Jesus. Mesmo assim, a tempestade não acalmou, os ventos não foram suavizados. Mesmo na nossa caminhada cristã, mesmo tecendo o fio do cotidiano cristão, os espinhos vão perdurar, os espinhos vão continuar nos machucando. Mas graças a Deus que a Bíblia sempre termina com uma proposta mágica, né? É interessante que, se você pudesse sintetizar a Bíblia, você sintetizaria da seguinte forma, que na Bíblia o bem é superior ao ruim, que o bom é superior ao mal, que a saúde suplanta a doença, que a vida é maior do que a morte, que o perdão extirpa a culpa e que o amor sobressai e suplanta o ódio. Essa é a proposta bíblica. A Bíblia sempre apresenta uma solução. E qual é a solução maior na Bíblia? É Jesus Cristo. O que é dito por Ellen White? O que Ellen White diz? Ela fala que na cruz Jesus não é o maior dom dos céus. O que ela fala? Que na cruz Jesus é todo o céu em apenas um dom. Ou seja, Jesus é tudo o que nós precisamos. Jesus é a melhor proposta que a igreja pode oferecer. Jesus suplanta a qualquer mutilação que tenhamos tido ao longo da nossa caminhada. Jesus superabunda, Jesus transborda em qualquer situação. Por isso que a Bíblia sempre termina uma palavra de esperança, uma certeza, uma proposta salvífica. Qual é o outro momento que nós encontramos espinhos na Bíblia? Quando naquela quinta-feira à noite, eles colocam sobre a cabeça de Cristo aquela coroa de espinhos. Ele foi chicoteado, com aquela coroa de espinhos vertendo sangue da sua cabeça, ele anda pela Via Dolorosa, 150 metros, passa por aquele portão, que dizia o historiador José, que precisava de 20 homens para abrir, 20 homens para fechar, sobe até a montanha, o Gólgota, e ali, naquele planalto, né, naquela planície no alto, se joga aquela cruz naquele buraco, Jesus Cristo anda com aquela coroa de espinhos. Uma coisa interessante aqui, que quando você chega ali no cume da montanha, naquele planalto, naquela planície no alto, aos pés da cruz, todos nós somos iguais. Aos pés da cruz, todos nós somos iguais em o quê? Nas nossas necessidades. Todos nós somos iguais porque somos mutilados pela vida por consequência do mal. Somos iguais nas nossas mais profundas necessidades. Aos pés da cruz, todos nós estamos marcados e perfurados e gangrenados pelas doenças e pelos espinhos. E Jesus Cristo é erguido naquela cruz com aquela coroa de espinhos. Naquela sexta-feira, os espinhos parecem vitoriosos. Mas quando o meu Jesus Cristo ressuscita no domingo pela manhã,
Não se comenta mais sobre os espinhos, sabe por quê? Porque os espinhos foram extirpados, foram esmagados, foram acabados na cruz. O meu Jesus venceu os espinhos. Naquela sexta-feira, os espinhos estavam sendo vitoriosos, os discípulos estavam angustiados, era apenas sexta-feira. Maria chorava que dava dó, mas era apenas sexta-feira e os espinhos estavam perfurando a cabeça de Cristo. Mas na manhã gloriosa do domingo, meu Jesus Cristo ressuscitou, esmagou, extirpou e sarou as nossas feridas. Porque na cruz de Cristo e na sua ressurreição, nós não temos a esperança, nós temos a certeza de que Cristo não só vai tirar os espinhos, mas vai curar a nossa vida marcada e mutilada nesse mundo. Não sei, meu amigo, que espinho está incomodando a sua alma. Eu não sei o grau do seu sofrimento. Mas uma coisa eu tenho certeza, que na cruz, o meu Jesus esmagou os espinhos. Por isso hoje é dia de esperança. Não é dia de sentença, é dia de esperança. Porque em Cristo nós temos a maior solução que nós podemos encontrar. E a beleza do cristianismo, e com isso eu quero terminar, meus queridos irmãos. A beleza do cristianismo é que você pode estar sendo mutilado pelos espinhos ao longo da caminhada. Mas o gostoso do cristianismo é que o cristianismo não exclui ninguém. É que o cristianismo tenta alcançar a todos. Nós mesmos, por nós mesmos que nos auto-excluímos. Mas Jesus Cristo convida a todos. E Ele quer curar. Ele quer tirar os espinhos e curar nossas dores. Ele quer tirar dos seus olhos essa penumbra de tristeza e colocar um brilho de esperança. Não mais espinhos. Os espinhos foram esmagados na cruz. Amém?